Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a ivermectina, um medicamento que tem sido muito discutido nos últimos meses devido à sua suposta eficácia no tratamento da Covid-19. Mas afinal, o que é a ivermectina, para que ela é usada e quais são os seus riscos? Vamos entender melhor sobre esse tema tão importante para a saúde pública. Mas antes deixe o seu like, ativa o sininho para as notificações e faz a sua inscrição para o crescimento do canal. Mas vamos ao conteúdo. Claro, a ivermectina é um medicamento que tem sido usado há décadas no tratamento de diversas infecções causadas por parasitas. É um fármaco muito eficaz e seguro quando utilizado na dose correta e sob orientação médica. A ação da ivermectina se dá pela inibição do sistema nervoso central dos parasitas, o que leva à paralisia e morte desses organismos. É um medicamento bastante versátil, que pode ser usado para tratar infestações por piolhos, ácaros, vermes e sarna, entre outros. Nos últimos meses, porém, a ivermectina tem sido alvo de muita controvérsia devido à sua suposta eficácia no tratamento da Covid-19. No entanto, não há evidências científicas suficientes para recomendar o uso da ivermectina no tratamento dessa doença. Estudos realizados até o momento não demonstraram benefício clínico do uso da ivermectina para prevenir ou tratar a Covid-19. Além disso, o uso indiscriminado da ivermectina pode levar ao surgimento de parasitas resistentes ao medicamento, o que prejudica a eficácia do tratamento em casos futuros. É importante lembrar que a ivermectina não é um medicamento sem efeitos colaterais, e seu uso inadequado pode causar problemas de saúde, como náuseas, vômitos, diarreia e convulsões. Por isso, é fundamental que a ivermectina seja utilizada apenas em situações de infestações por parasitas, sob orientação médica. No caso da Covid-19, é essencial seguir as recomendações das autoridades de saúde, como a vacinação e as medidas de distanciamento social, além de buscar atendimento médico em caso de sintomas da doença. A ivermectina não é uma solução milagrosa para a Covid-19, e seu uso inadequado pode trazer mais problemas do que benefícios para a saúde. Algumas das infecções que podem ser tratadas com a ivermectina incluem escabiose e sarna. A escabiose, também conhecida como sarna, é uma infestação cutânea causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Essa condição é bastante comum em todo o mundo e pode afetar pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. A sarna é transmitida através do contato direto com a pele infestada ou com objetos contaminados como roupas, lençóis e toalhas. Os sintomas da escabiose incluem intensa coceira, principalmente à noite, além de erupções cutâneas que podem ser acompanhadas de feridas e crostas. O diagnóstico da escabiose é feito por meio de exame clínico e identificação do ácaro ou de seus ovos na pele do paciente. O tratamento da sarna é feito com o uso de medicamentos antiparasitários, como a ivermectina e a permetrina, que devem ser prescritos por um médico. Além disso, é importante lavar todas as roupas, lençóis e toalhas com água quente e desinfetar objetos que possam estar contaminados. A prevenção da escabiose inclui medidas como evitar o contato com pessoas infectadas, não compartilhar roupas e objetos de uso pessoal e manter a higiene adequada. É importante que as pessoas que apresentam sintomas de escabiose procurem atendimento médico para receber o tratamento adequado e evitar a transmissão da doença para outras pessoas. Embora a escabiose seja uma doença comum e tratável, o diagnóstico tardio ou o uso inadequado de medicamentos podem levar a complicações, como infecções secundárias da pele. Por isso, é fundamental buscar ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas de sarna. Pediculose e infestação por piolhos. A pediculose, também conhecida como infestação por piolhos, é uma condição comum que afeta crianças em idade escolar, embora também possa afetar adultos. Essa condição é causada pela infestação do couro cabeludo ou do corpo pelo piolho, um parasita que se alimenta do sangue do hospedeiro. Os sintomas da pediculose incluem coceira intensa no couro cabeludo ou nas áreas do corpo infestadas, além da presença de piolhos e lêndias, ovos de piolhos, na pele ou nos cabelos. A infestação por piolhos é transmitida por contato direto com uma pessoa infectada ou por compartilhar objetos pessoais, como escovas de cabelo, bonés e roupas. O tratamento da pediculose é feito com o uso de medicamentos antiparasitários, como a permetrina, o Malathion e a ivermectina, que devem ser prescritos por um médico.
Além disso, é importante lavar toda a roupa de cama, toalhas e roupas pessoais com água quente e secá-las em alta temperatura. A prevenção da pediculose inclui medidas como evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como escovas de cabelo, pentes, bonés e roupas, e manter a higiene adequada. As escolas e creches também devem tomar medidas de prevenção, como inspeção regular dos cabelos das crianças. Embora a pediculose seja uma condição comum e tratável, o diagnóstico tardio ou o uso inadequado de medicamentos podem levar a complicações, como infecções secundárias do couro cabeludo. Por isso, é fundamental procurar ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas de pediculose. Filariose linfática, doença causada por vermes que se alojam nos vasos linfáticos. A filariose linfática é uma doença parasitária crônica causada pela infecção de vermes filários que se alojam nos vasos linfáticos do corpo. Essa doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados em áreas endêmicas, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Os sintomas da filariose linfática incluem inchaço dos membros inferiores, genitais ou das mamas, dor e sensação de peso nas áreas afetadas, além de febre, calafrios e fadiga. A doença pode levar a complicações graves como elefantíase, que é o inchaço extremo das pernas ou genitais. O diagnóstico da filariose linfática é feito por meio de exames laboratoriais específicos que detectam a presença de microfilárias, que são as formas jovens dos vermes, no sangue ou no líquido linfático. O tratamento é feito com o uso de medicamentos antifiláricos, como a dietilcarbamazina, que devem ser prescritos por um médico. A prevenção da filariose linfática inclui medidas como o uso de repelentes, mosquiteiros e roupas que cubram o corpo, além do controle de mosquitos transmissores por meio de programas de erradicação. A vacinação também está sendo desenvolvida como uma medida preventiva. Embora a filariose linfática seja uma doença grave, é possível preveni-la e tratá-la com medidas adequadas. É importante que as pessoas que moram em áreas endêmicas estejam cientes dos riscos da doença e procurem ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas. Oncocercose, infecção causada por um tipo de verme que pode causar cegueira. A oncocercose, também conhecida como cegueira dos rios, é uma infecção parasitária causada pelo verme Onchocerca volvulus. Essa doença é transmitida pela picada de um mosquito infectado em áreas endêmicas, principalmente em regiões tropicais da África, América Central e do Sul. Os sintomas da oncocercose incluem coceira intensa na pele, especialmente nas áreas expostas ao sol, além de inchaço dos gânglios linfáticos, erupções cutâneas e lesões na pele. A infecção ocular é uma complicação grave da oncocercose, podendo levar à cegueira. O diagnóstico da oncocercose é feito por meio de exames laboratoriais específicos que detectam a presença de microfilárias, que são as formas jovens dos vermes, no sangue ou na pele. O tratamento é feito com o uso de medicamentos antiparasitários, como a ivermectina, que devem ser prescritos por um médico. A prevenção da oncocercose inclui medidas como o uso de repelentes, mosquiteiros e roupas que cubram o corpo, além do controle de mosquitos transmissores por meio de programas de erradicação. A vacinação também está sendo desenvolvida como uma medida preventiva. A oncocercose é uma doença grave que pode levar à cegueira, mas pode ser prevenida e tratada com medidas adequadas. É importante que as pessoas que moram em áreas endêmicas estejam cientes dos riscos da doença e procurem ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas. Strongyloidíase, infecção por vermes intestinais. A strongyloidíase é uma infecção parasitária causada pelo verme Strongyloides stercoralis que se aloja no intestino delgado humano. Essa doença é mais comum em regiões tropicais e subtropicais do mundo e pode ser transmitida através da pele em contato com solo contaminado ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Os sintomas da strongyloidíase incluem dor abdominal, diarreia, perda de peso, náuseas, vômitos, anemia, tosse e febre. Em alguns casos, a infecção pode ser assintomática ou causar sintomas leves que podem passar despercebidos. O diagnóstico da strongyloidíase é feito por meio de exames laboratoriais específicos que detectam a presença de larvas do verme nas fezes. O tratamento é feito com o uso de medicamentos antiparasitários como a ivermectina ou albendazol, que devem ser prescritos por um médico.
A prevenção da estrongiloidíase inclui medidas como lavar as mãos com frequência, beber água filtrada ou fervida e evitar o contato com solo contaminado, principalmente em áreas rurais e com condições sanitárias precárias. A estrongiloidíase é uma doença tratável, mas pode causar complicações graves, principalmente em pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como os portadores de HIV. É importante buscar ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas ou se houver risco de infecção, especialmente em áreas endêmicas. Ascaridíase, infecção por vermes que afetam o sistema digestivo. A ascaridíase é uma infecção parasitária causada pelo verme Ascaris lumbricoides que se aloja no intestino delgado humano. Essa doença é mais comum em regiões com más condições de saneamento básico e higiene pessoal, principalmente em países em desenvolvimento. Os sintomas da ascaridíase incluem dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, perda de peso, falta de apetite, anemia e presença de vermes nas fezes. Em casos graves, a infecção pode causar obstrução intestinal, especialmente em crianças. O diagnóstico da ascaridíase é feito por meio de exames laboratoriais específicos que detectam a presença de ovos do verme nas fezes. O tratamento é feito com o uso de medicamentos antiparasitários como albendazol ou mebendazol, que devem ser prescritos por um médico. A prevenção da ascaridíase inclui medidas simples como lavar as mãos com frequência, evitar o contato com solo contaminado, beber água filtrada ou fervida e manter boas condições de higiene pessoal e saneamento básico. A ascaridíase é uma doença tratável, mas pode causar complicações graves em casos graves, especialmente em crianças. É importante buscar ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas ou se houver risco de infecção, especialmente em áreas com más condições de saneamento básico e higiene pessoal. Larva migrans cutânea, infecção por larvas de nematóides que penetram a pele. A larva migrans cutânea é uma infecção parasitária causada por larvas de nematóides que penetram a pele humana. Essa doença é comum em regiões tropicais e subtropicais do mundo, principalmente em áreas com condições sanitárias precárias. Os sintomas da larva migrans cutânea incluem coceira intensa, erupção cutânea, inchaço, vermelhidão e dor. As lesões podem se espalhar pelo corpo e se tornarem crônicas se não tratadas. O diagnóstico da larva migrans cutânea é feito com base nos sintomas e exames físicos. O tratamento é feito com o uso de medicamentos antiparasitários como a ivermectina ou albendazol, que devem ser prescritos por um médico. A prevenção da larva migrans cutânea inclui medidas simples como evitar andar descalço em solos contaminados, usar sapatos e roupas protetoras, manter a higiene pessoal e não ter contato com animais infectados. A larva migrans cutânea é uma doença tratável e pode ser curada com o uso correto de medicamentos antiparasitários. É importante buscar ajuda médica ao primeiro sinal de sintomas ou se houver risco de infecção, especialmente em áreas endêmicas. Em resumo, a ivermectina é um medicamento antiparasitário muito eficaz e seguro quando utilizado corretamente e sob orientação médica. No entanto, seu uso indiscriminado e inadequado pode trazer mais problemas do que benefícios para a saúde, além de prejudicar a eficácia do tratamento em casos futuros. No caso da Covid-19, é importante seguir as orientações das autoridades de saúde, como a vacinação e as medidas de distanciamento social, além de buscar atendimento médico em caso de sintomas da doença. Lembre-se, a ivermectina não é uma solução milagrosa para a Covid-19 e seu uso deve ser restrito a casos de infestações por parasitas, sob orientação médica e farmacêutica. Você acha a ivermectina um medicamento seguro? Deixe aqui nos comentários e já deixa o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ativa o sininho para as recomendações e faz a inscrição para o crescimento do canal. Até a próxima!